Eis o que diz a palavra do Senhor. Em 1 Pedro, capítulo de número 2, versos de 1 a 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço, rocha de ofensa, são estes que tropeçam na palavra de Deus, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Seca-se a erva e cai a sua flor. Amém. As calúnias ou difamações a respeito de Cristo, do Evangelho, da Igreja de modo geral, não deve redundar em vergonha para os cristãos, no sentido de que eles não devem não mais pensar elevado a respeito do Evangelho, a respeito das Escrituras, por causa de pessoas que difamam a fé cristã. A palavra de Deus é suficiente em si mesma. A palavra de Deus é suficiente para nos corrigir, para nos exortar e para nos edificar em graça, para nos fazer caminhar no caminho da justiça. Pedro, como apóstolo, não somente deixa evidente aos crentes desta carta as aflições e as lutas que deveriam enfrentar, mas também lhes deixam clara aqui quais são os benefícios que eles colherão de toda essa luta, de toda essa aflição. Quais os benefícios que aparentemente parece não ser um benefício, eles colherão. Em primeiro lugar, o apóstolo Pedro demonstra o processo da santificação dos crentes. Versos de 1 a 3. Ele destaca de maneira clara e evidente que os cristãos já se dispuseram da antiga vida, que as disposições mentais deles estão em outro lugar, que as suas afeições, seus planos estão em outro lugar. Já não olham o mundo da mesma maneira que olhavam. Já não desejam as coisas deste mundo da maneira equivocada como desejavam antes de conhecerem a Cristo. Mas, sobretudo, o apóstolo enfatiza o fato de que
aquele que um dia se desfez das vestiduras do pecado, ele almeja estar em comunhão com Cristo. Ele almeja alimentar-se do genuíno leite espiritual. Ele almeja chegar à plena varonilidade de Cristo Jesus. Ele quer se assemelhar com o seu Senhor. Por isso que nos versos de 1 a 3, o apóstolo destaca essa verdade. Porque, capítulo 1, o apóstolo demonstra também que Deus já garantiu para os crentes herança incorruptível nos céus. E Deus já fez o que nós não podíamos fazer, entregando a Cristo em nosso lugar. Dessa maneira, só nos resta vivermos conforme aquilo Deus já nos deu. Ele nos deu Jesus, seu Filho. Ele nos deu a verdade. Ele nos deu a vida. Em Efésios 4:17, o apóstolo disse: Isso, portanto, digo no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Os versos de Efésios, não só os gentios daquela época estavam em rebelião contra Deus, mas também o Deus, todo o povo que ainda, mesmo conhecendo Deus de Israel, o menosprezava. As primeiras palavras, portanto, do apóstolo Pedro aqui são para que os desejos malignos inferiores fossem retirados de suas vidas. Despojando-vos, portanto, toda a maldade, dolo, de hipocrisia e invejas, de toda a sorte de maledicência. Nunca ache que isso está longe do seu coração. Nunca acredite que isso que o apóstolo menciona está longe dos seus olhos, de modo nenhum. O apóstolo não fala de comida ou bebida, ainda que este mesmo, Pedro, tenha entrado em conflito com Paulo a respeito desses assuntos. Pedro reconhece o fato de que é do coração que procede os maus desígnios. Observe o verso de número 2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. O apóstolo Pedro, assim como Paulo, Jesus e os outros apóstolos, usam palavras que conseguimos decifrar de maneira clara. O que ele quer nos dizer com isso? Está claro que Pedro faz o paralelo entre o anseio da criança pelo leite e o anseio do crente pelo alimento espiritual, pelo verdadeiro alimento, que de uma maneira ou de outra lhe sacia a alma, de uma maneira ou de outra o alimenta para que ele possa seguir na sua caminhada com Cristo. Versos número 14 e 15 do capítulo 1, Pedro diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Fato, irmãos e irmãs, é que o genuíno leite espiritual, a verdadeira mensagem do Evangelho, nos tira da ignorância espiritual, moral, intelectual. É a palavra de Deus que nos traz a luz a enxergarmos o que esse mundo
significa para Deus e o que nós significamos para Ele. É por isso que o apóstolo está empenhado em mostrar que nós devemos buscar este leite. Se é que já temos a experiência de que o Senhor é bondoso. Você pretende buscar a Deus, assim como uma criança almeja o leite materno de sua mãe? Você almeja ensinar os seus filhos a ter este mesmo desejo, a aprender a palavra de Deus, como se estivessem de fato e de verdade buscando alimentar-se do leite materno da mãe? Em segundo lugar, o apóstolo demonstra o fundamento do povo cristão. O profeta Isaías, a respeito do assunto que Pedro estabelece, nos versos número 4 a 8, disse, a respeito de Cristo, em Isaías 28, 14: Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com a lei fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, debaixo da falsidade nos temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 11,6, disse: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Exatamente o que o apóstolo Pedro diz, nos versos número 4 a 8. Chegando-nos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. A W. Pink, certa vez, disse: basta dizer ao homem religioso comum que os que estão na carne não podem agradar a Deus, para que esse homem se sinta imediatamente ofendido. Essa era a mensagem de Cristo. De modo que os homens corriam atrás de Jesus por causa do pão que ele multiplicava, por causa do peixe que ele distribuía, por causa dos milagres que ele operava. Mas Jesus nos diz em João capítulo número 6: eu sou o pão da vida. Aquele que comer da minha carne jamais terá fome, e aquele que beber do meu sangue jamais terá sede. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, também diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que se torna galardoador dos que o buscam. Não há como estabelecermos uma vida cristã a parte de Cristo. Não há como estabelecermos o alicerce de nossa alma fora de Cristo, acreditando que conseguiremos o genuíno leite espiritual fora das Escrituras. Também o apóstolo diz no verso número 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócios santos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro identifica os crentes também como pedras. Pedras que, assim como membros de um corpo, fazem parte de um edifício.
as pedras que constroem uma casa, os membros de um corpo que juntos completam e dão vida ao corpo. Cristo é o cabeça da igreja e é a pedra angular da vida dos crentes. É a pedra angular da igreja. É a pedra que está em evidência. É a pedra que deve estar em destaque. Nós entramos na presença de Deus na nova aliança, por meio de Cristo, por meio do seu sacerdócio real. É por causa de Cristo que você tem acesso a Deus. Você confia neste fundamento? Você confia nessa verdade? Você acredita no que o apóstolo diz em Romanos 12, 2? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como culto, como sacrifício vivo a Deus, como culto racional. Você acredita nessas verdades? Você acredita que a sua vida deve testificar a graça de Cristo? O apóstolo Pedro, em meio à aflição dos crentes, não somente demonstra a preciosidade de Cristo, desta pedra em destaque, mas também o que significa rejeitar esta pedra, tropeçar sobre ela. A verdade é a de que, rejeitando a Cristo, estamos rejeitando a verdade. Rejeitando a Cristo, estamos rejeitando a luz do mundo. Rejeitando a Cristo, estamos rejeitando a vida. Nosso Senhor Jesus disse em João 14, 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pessoas não param para pensar o que significa abraçar, rejeitar a Cristo, crer nele ou não crer no que ele é. Mateus 7, 24, Jesus nos diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O fundamento dos crentes, desde o início da era cristã e desde os tempos em que Deus fez aliança com o seu povo, é o Messias, é Cristo, é a graça de Deus, é a bondade de Deus. Mas nessa noite, você acredita, você se estabelece sobre esse fundamento, abraçando, firmando a sua vida em tudo o que ele significa. Em terceiro lugar, o apóstolo Pedro mostra aos crentes a glória de estar em Cristo. Normalmente só pensamos sobre os desafios, as aflições, as lutas. E Pedro também é um apóstolo que demonstra essa realidade, mas não nega o fato de que também há glória, há alegrias, há luz, há aquilo pelo qual podemos nos regozijar e ter esperança. Esperança esta que não pode ser confundida por este mundo. Verso número 9 a 10, Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. E não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Glória dos crentes é saber que Cristo os escolheu. É saber que são propriedades exclusivas de Deus. As palavras de Pedro aqui reforçam o conceito de nova identidade. E os homens que estão em Cristo, aqueles que são lavados pelo sangue de Cristo, receberam agora a bondade de Deus de serem tornados filhos de Deus. Você vê a importância das pessoas saberem o que significa, diante da palavra de Deus, ser filho de Deus. Há tantas pessoas que não sabem quem são. Hoje, na época em que se discute os tais gêneros, como se houvesse muitos, pessoas não acreditam na palavra de Deus, a verdade absoluta, a verdade irrefutável, a verdade eterna, imutável, que não pode mudar. Aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são. 1 Pedro 1, 18 e 19, o apóstolo diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento. Vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Essa é a sua glória. A sua glória não é ser o mais rico da cidade, não é ser o mais sucedido do país. A sua glória, ou a glória dos homens, nunca será cometer torpezas, iniquidades com os seus corpos. Não será jamais trapacear, tomando a frente, sendo enganador. A glória que Deus reservou para o homem é Cristo. Você reconhece nessa noite que Cristo é a sua glória? É o que o apóstolo Paulo reconheceu. Se gloriar em suas fraquezas, porque em suas fraquezas Cristo operaria eficazmente a sua bondade. Eis a glória de Deus, que é revelada em Cristo Jesus. O Cordeiro sem defeito e sem mácula nos tirou da nossa futilidade e até mais profundamente nos tirou da imbecilidade de nossa alma. Em Oséias 1:10, o profeta disse: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois o meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. O profeta sabia daquilo que Deus estava preparando, não somente para Israel, mas para todo aquele que se arrependesse dos seus pecados. Não lhe conforta saber que você é propriedade de Deus? A visão bíblica não é a visão meiga, romântica, que as pessoas fazem do que Paulo e Pedro nos dizem em suas cartas a respeito do amor de Deus, a respeito daquilo que Deus diz sobre os seus filhos. Mas uma realidade tal que os fazem viver de maneira firme. Uma realidade tal que, compreendida, os fazem ter emoções
um tanto que equilibradas, que os fazem, de certo modo, enxergarem a realidade, enxergarem a grama sendo verde como ela é. Todo povo que crê em Jesus Cristo é uma propriedade exclusiva de Deus para fazer a sua vontade. Você confia no que diz Pedro aqui? Você acredita realmente que antes você não era povo de Deus, mas a misericórdia de Deus o alcançou? Misericórdia que significa o modo pelo qual Deus não lhe trata segundo seus merecimentos, de modo que se ele lhe tratasse assim, você seria consumido pelos seus pecados. Você confia no que diz Pedro, nos deixando verdades sublimes, de modo que a nossa santificação, o nosso fundamento e a nossa glória devem proceder de Cristo Jesus? Por sua fronte, vamos orar. Senhor Deus, a Igreja de Cristo foi estabelecida por Ele mesmo. E nós, nessa noite, como igreja Tua, Senhor, como pedras que só erguem o edifício de Deus, que tem como Cristo a pedra angular. Nós que somos partes do corpo de Cristo, e somos guiados por Ele nessa noite. Te clamamos, opera em nós, a que a nossa mente, que o nosso coração não se ensoberbeça contra Ti. Que reconheçamos os deleites, os benefícios, a graça com que tens nos tratado, que tens herdado por meio de Cristo. Ó Deus bendito, confiamos em Cristo Jesus para a remissão de nossos pecados. Confiamos em Cristo Jesus para entrarmos em Tua presença. Confiamos no Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Estabelece em nossos corações a certeza do fundamento cristão, da glória cristã, da santidade cristã. Enche-nos de Cristo Jesus. Forma Cristo em nossos corações por meio de Tua palavra, Senhor. Aperfeiçoa-lhes em nós por meio dos meios de graça. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.